solucionar dessa forma. Então Não, é essa a nossa cabeça. show de bola. Assim, acho que você deu uma avaliação geral muito legal, Arthur, e eu queria saber assim, de estratégia, né? Porque eu acho muito bacana e eu gosto sempre de trabalhar isso, né? Para o investidor, que é o cara que é mais detalhista, que quer se aprofundar, entender a estratégia, né? E eu separo muito nas caixinhas os fiados. Né? Pô, tem o Fiagro lá, que a expertise é sucro energético. Tem o Fiagro, que o foco dele é fazer giro, né? Trabalhar com mais ou menos um mercado de debenture, né? Pô, eu diversifico, pulverizo minha carteira e vou girar essas operações de CRAS no secundário, beleza. Aí tem Fiagro só cooperativa e revenda, crédito pulverizado. Hoje eu olho para o portfólio do AGRX, eu vejo lá, pô, 79% produtor rural, basicamente grãos, um pouquinho de revenda. Então, eu quero. Você já falou, claro, né? A gente é agnóstico, né? E assim, acho que a maioria dos gestores também trabalha mais ou menos dessa forma. É difícil alguém que fala, não, eu quero realmente me afunilar aqui. Mas o que dá para esperar mais dentro do AGRX? É de fato seguir com o produtor rural, como é que você falou, né? Conferir governança para esse cara, trabalhar ali no skin the game. É mais ou menos isso que a gente pensa, a trajetória aí do AGRX? Então, a gente teve uma experiência espetacular junto com o Xingu, que traz 3 anos de performance muito positiva, que a gente pode aprender muito sobre essa ponta do setor que tem menos governança, que é mais difícil de analisar, é mais difícil de acompanhar, e por isso, na nossa leitura, e até indo na pergunta do Daniel, eu acho que é onde talvez tenha uma arbitragem, né, um retorno superior durante mais tempo. Então, é natural para a gente, com nossa expertise, que a gente tenha uma exposição maior do que outras carteiras de Fiagro em produtor rural. Tá? Então, acho que se eu tiver que, de certa forma, empacotar um pouco o fundo, eu consigo dizer que a gente enxerga o produtor rural de uma forma diferente de boa parte do mercado de capitais que não está acostumado a olhar para ele. Tá? Então, isso é um ponto diferente. Só que a gente está atento ao mercado como um todo. Então, no caso de revenda, e, de novo, você vai ficando com o cabelo branco, você vai tendo experiências de todos os tipos, né? Revenda, lá atrás, era um caso muito parecido com o que o nosso banco desenvolveu de tese para farmácia. Então, antigamente, todo mundo tinha uma farmáciazinha de bairro, que era aquela farmácia do lado da sua casa, que era uma farmácia com pouquíssima governança, com uma estrutura muito frágil, mas que era o cara que operava naquela regiãozinha. E aí o banco uma vez falou, pô, esse mercado é um mercado bacana, vamos pegar e consolidar isso? A solução do banco não deu tão certo, mas tiveram 2 grandes grupos, principalmente em São Paulo, que se uniram, né? Na verdade, foram 4 grupos que viraram 2 grandes grupos que fizeram a tese de uma forma maravilhosamente bem. Então, se você for olhar o AGRX, a gente tem, por exemplo, o AgroGalaxy, que a gente vê um movimento muito similar dentro de revenda. Então, eu gosto de revenda, pô, da farmáciazinha de bairro, que o cara cresceu um pouquinho, às vezes expandiu, pô, esse cara não tem governança. Muito deles acho que estão no ramo de vender insumo e nunca perceberam que eles estão muito no ramo de dar crédito. De crédito. E tem um amigo nosso que veio do mercado financeiro que falou: pô, eu vou montar uma revenda, porque eu sei que os caras não sabem nem qual é o business dele. E eu sei sobre crédito, vou montar uma casa de crédito que no meio do caminho está vendendo insumo. Ele quebrou. Sim. E a gente conversando com ele, ele falou, cara, tem vários riscos aqui que são difíceis de serem mapeados. Então, revenda é um negócio difícil pra caramba. Margem É baixíssima. margem baixa, riscos adversos. Pô, o cara está correndo risco de 2 commodities, tem um risco de crédito que muitos deles não sabem fazer análise de crédito. Ele tem um custo de funding caro por causa dessas fragilidades. Mas aí chega uma AgroGalaxy, que foi uma operação a É. mercado, com pouco skin in the game, mas com uma taxa bastante melhor do que aquela outra, e a gente gostou. O que a gente gostou na AgroGalaxy? Eu acho que ela traz um pouco daquele The Winner Takes All. Né? Ele tem um cara que tem governança, que tem análise de crédito, que tem acesso ao mercado para ter um custo muito mais barato do que aquela revenda que foi ganhando corpo, porque o agro ganhou corpo, mas começou ali com a lojinha do bairro, né? Então, esse cara, ele tem como virar uma droga raia, drogazil.
né? Então, a nossa leitura é um pouco essa. E CDI mais 4,25, que é a taxa que foi a emissão, já é uma taxa que, apesar de estar dentro do mercado de capitais, já corresponde na nossa leitura mais ao risco-retorno. Então, se for olhar a revenda, a gente tem essa. E se for olhar papéis que a gente tem pouco skin in the game, a gente tem esse. Né? Então, a maioria dos outros papéis todos, se não me engano, todos, eu tenho no mínimo um aval do sócio lá, falando, não, cara, se der problema, eu estou junto do problema, vou estar sentado lá no volante dirigindo e não você tentando ver uma solução para mim, né? Até cortando Arthur rapidamente, desculpa, Bernardo. Claro. A questão das garantias, a maioria das empresas realmente 100% tem aval. E, se eu não me engano, na carteira, vou falar da carteira antes da oferta, tá? 11 ativos, se eu não me engano, 2 não tinham alienação fiduciária de imóvel apenas. E são exatamente os 2 que pagam menos prêmio, porque eles têm uma ótima governança, a gente conhece há muito tempo. Alguns desses ativos, além da alienação fiduciária de imóvel, acima de 100% com venda forçada, valor de venda forçada, a gente também coloca cessão fiduciária de recebíveis, que não é uma garantia tão forte, mas é uma garantia que nos permite colocar a mão no pulso do devedor e entender se esse cara está performando ou não, e nos adiantarmos a qualquer tipo de problema. Então, quer dizer, a gente procura, de fato, quer dizer, cabeça de credor é assim, né? Você fica meio neurótico, quer dizer, a gente procura se redear de todas as formas para garantir o nosso retorno e, caso aconteça alguma coisa, a gente possa sair do outro lado de uma forma bem tranquila. Tá? Não, mas eu